Pô, fim de semana de clássico. 4 clássicos importantíssimos. Falei, nossa, por que a CBF faz isso com a gente? Fala, galera do futebol. Bem-vindos a mais uma análise aqui do canal. Hoje vamos falar de algo que está incomodando muitos torcedores brasileiros: a qualidade dos nossos clássicos. No último fim de semana, tivemos 4 confrontos tradicionais, que deveriam nos empolgar, mas que acabaram deixando um gosto amargo. Em vez de comemorações e lances memoráveis, vimos jogos travados, violentos e com pouquíssimas chances reais de gol. Mas por que isso está acontecendo? O que está por trás desse futebol que não empolga? É isso que vamos analisar hoje, de forma completa e profunda. Se você é apaixonado pelo futebol brasileiro e quer entender o que precisa mudar, esse vídeo é essencial. Vamos lá! Vamos começar analisando algo que tem sufocado nosso futebol: o excesso de faltas. Os números não mentem e são alarmantes. No fim de semana de clássicos, tivemos um total de 121 faltas em apenas 4 jogos. Isso dá uma média de 30 faltas por partida. Vamos aos detalhes. Cruzeiro contra Atlético Mineiro: 32 faltas. Vitória contra Bahia: 35 faltas, sendo 23 só do Vitória. Flamengo contra Botafogo: 32 faltas, com o Botafogo cometendo 23. Corinthians contra Santos: 22 faltas, o menos violento, mas ainda assim um jogo travado. Para colocar isso em perspectiva, nas grandes ligas europeias, a média costuma ficar entre 20 e 22 faltas por jogo. O que estamos vendo aqui é praticamente 50% acima disso. Mas não, se trata apenas da quantidade, e sim do tipo de faltas que estamos vendo. Muitas são faltas táticas, aquelas que interrompem contra-ataques promissores ou quebram o ritmo do jogo. Isso tem um impacto direto na fluidez e no espetáculo. O futebol brasileiro historicamente valorizou a técnica, o drible, a jogada individual. Mas o que vemos hoje é uma abordagem muito mais pragmática e destrutiva. Puxões de camisa, empurrões, faltas por trás. Tudo isso tem sido normalizado, uma questão fundamental. Por que os times estão preferindo fazer faltas a jogar? Resposta está relacionada ao próximo tópico. Se olharmos além das faltas, encontraremos uma causa profunda. Nosso calendário de jogos é simplesmente insano. As equipes brasileiras chegam a disputar 70 a 80 partidas por temporada. Para comparação, na Europa, os times que vão até as finais das competições jogam cerca de 60 partidas. O que disse Felipe Luiz, técnico do Flamengo, é revelador. Jogamos sábado contra o Bahia e na quinta-feira temos Libertadores, para depois jogar domingo. De quinta-feira às 21h30 para domingo às 18h30. São menos de 72 horas para descansar. Esta realidade tem 3 consequências devastadoras. Primeiro, os jogadores não conseguem se recuperar fisicamente. Quando estão cansados, a tendência é cometer mais faltas, já que é mais fácil puxar uma camisa do que acompanhar um adversário em velocidade. Segundo, não há tempo para treinos táticos. Um time que joga 2 ou 3 vezes por semana praticamente não treina, apenas faz recuperação física e ajustes leves. Como desenvolver um futebol ofensivo e criativo sem tempo para treinar? Terceiro, aumenta o número de lesões. Vimos isso claramente no fim de semana. Flamengo com 4 desfalques importantes. Botafogo também com 4 ou 5 jogadores fora. Palmeiras desfalcado em várias posições. Corinthians sem Memphis Depay. E outros exemplos em diversos. Times deste cenário criam um ciclo vicioso. Menos tempo de recuperação leva a mais lesões, que leva a elencos desfalcados, que leva a um futebol mais pragmático e defensivo. O terceiro fator que precisamos analisar é a qualidade técnica do nosso futebol atual. Como bem observado no vídeo original, nosso material humano não é o melhor possível. Os jogadores brasileiros de maior qualidade estão na Europa. E o que temos aqui,
com raras exceções, são jogadores de nota 7. Vejamos alguns exemplos recentes. Neymar saiu jovem e só voltou ao Santos após lesão grave. Vini Júnior e Rodrigo foram para o Real Madrid antes mesmo de se firmarem no Brasil. Endrick foi vendido ao Real Madrid com apenas 16 anos. Este êxodo acontece cada vez mais cedo, o que empobrece tecnicamente nosso futebol. Os jovens talentos que poderiam elevar o nível dos clássicos brasileiros estão brilhando na Champions League. Mas há um agravante. Mesmo os jogadores de nota 7 que temos aqui poderiam render mais se tivessem melhores condições. Quando um jogador não tem tempo para treinar, não consegue aprimorar finalizações, passes decisivos e jogadas ensaiadas. Os números mostram isso claramente. Nos 4 clássicos do fim de semana, tivemos apenas 25 finalizações no alvo e 4 goals. Isso significa que, em média, cada time conseguiu finalizar corretamente menos de 2 vezes por jogo. É um número extremamente baixo que demonstra a falta de qualidade ofensiva. O quarto e último tópico de nossa análise é talvez o mais importante: a governança do futebol brasileiro. Tudo o que vimos até aqui, excesso de faltas, calendário insano, êxodo de talentos, são sintomas de um problema maior: como nosso futebol é administrado. A recente eleição na CBF é sintomática. Vimos uma chapa única, sem debate real, sobre os problemas do futebol brasileiro. Os clubes, que agora se manifestam por mudanças, onde estavam quando poderiam ter exigido um processo eleitoral mais transparente e democrático? As federações estaduais, que têm peso desproporcional nas decisões, continuam priorizando seus campeonatos locais em detrimento de um calendário nacional mais racional. Enquanto isso, as entidades internacionais olham para o Brasil e veem um potencial desperdiçado. Este modelo de governança ultrapassado tem consequências diretas no produto que vemos em campo. Enquanto outras ligas ao redor do mundo investem em marketing, tecnologia e experiência do torcedor, nós continuamos com um modelo que prioriza interesses políticos sobre a qualidade do espetáculo. Um exemplo interessante que merece nossa atenção é o fenômeno da Kings League. Este novo formato de futebol, criado por Gerard Piqué, conseguiu lotar o Allianz Parque para sua final brasileira, mesmo sendo uma competição que acabou de chegar ao país. Por que isso aconteceu? Porque existe um apetite por um novo produto de futebol, especialmente entre os mais jovens. A Kings League oferece jogos dinâmicos com poucas interrupções, regras que favorecem o ataque e os gols. Uma experiência pensada para a era digital, não. Estou dizendo que a Kings League vai substituir o futebol tradicional, mas ela serve como um alerta. Se o futebol brasileiro continuar entregando jogos travados e sem emoção, o público, especialmente as novas gerações, vai buscar alternativas. Vamos comparar com outras ligas esportivas bem-sucedidas. A NBA constantemente revisa suas regras para favorecer o ataque e o espetáculo. A NFL tem um calendário que valoriza cada jogo como um evento. Ambas têm períodos de pré-temporada extensos e valorizam o descanso dos atletas. Enquanto isso, nosso futebol parece ir na contramão, com cada vez mais jogos, menos tempo de preparação e um produto final que deixa a desejar. Diante desse cenário, quais seriam as soluções possíveis? Vejo pelo menos 3 caminhos fundamentais. Primeiro, uma reformulação completa do calendário brasileiro. Precisamos de menos jogos e mais tempo de preparação. Talvez seja o momento de reavaliar a importância dos campeonatos estaduais ou encontrar um formato que permita que eles coexistam com um calendário nacional mais racional. Segundo, uma arbitragem mais rigorosa com as faltas táticas. Se os árbitros começarem a punir mais severamente as faltas que interrompem o jogo, especialmente com mais cartões vermelhos, os times naturalmente vão se adaptar e buscar jogar mais. Terceiro, um novo modelo de governança para o futebol brasileiro,
com mais transparência e participação dos diversos stakeholders, não apenas dirigentes, mas também jogadores, torcedores e especialistas. O futebol brasileiro tem potencial para voltar a ser um dos mais atrativos do mundo. Temos história, tradição e uma incrível capacidade de produzir talentos. Mas se continuarmos nesse caminho, corremos o risco de perder relevância global. E pior, o interesse do nosso próprio público. Para finalizar nossa análise, o que vimos no último fim de semana de clássicos é apenas a ponta do iceberg de problemas estruturais do futebol brasileiro. Os jogos travados, com excesso de faltas e pouca criatividade, são consequência de um calendário insano, de um êxodo precoce de talentos e de um modelo de governança ultrapassado. Precisamos de mudanças urgentes se quisermos voltar a ver clássicos memoráveis, com dribles, gols e emoção. O torcedor brasileiro merece mais, muito mais do que 121 faltas para apenas 4 gols em 4 jogos. E você? O que acha? Concorda com essa análise? Tem outras soluções para propor? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais análises como esta. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.